Você realmente acha que o mundo é justo? Você acha que as coisas vão se encaixar e vão dar certo para você? Só que pensa quantas pessoas que existem no mundo que as coisas não estão dando certo, que estão até em uma situação pior do que a sua. O mundo, ele sempre foi injusto, ele é injusto, ele sempre vai ser injusto. Tem pessoas que já começam a vida 10 passos à frente. E não só em dinheiro, mas também são mais bonitos, são mais altos, são mais fortes, são melhores em esportes, são melhores na comunicação, têm mais contatos. E tudo isso são fatores naturais que nós não conseguimos mudar. Isso sempre vai existir. Sempre vão ter diferenças entre uma pessoa e outra. Nós não somos todos iguais. Isso é o que nos faz únicos. Se todos nós fôssemos iguais, nós todos seríamos a mesma pessoa. Eu me lembro quando eu estava na faculdade que eu estudei muito sobre justiça. Era um tema que me atraía muito. Eu li livros de todos os tipos. Eu li livros de 2000 anos atrás, eu li livros atuais. Eu li livros de filosofia, de direito, de sociologia, de história. E cada um deles apresenta uma visão diferente sobre o que é justiça. E muitos desses livros, eles trazem uma visão de como seria um mundo justo, um mundo perfeito. E é muito fácil você se envolver nesse tipo de conceito, porque você consegue visualizar como o mundo seria melhor se tudo fosse justo. Se as pessoas não tentassem tirar vantagem uma das outras, se todo mundo partisse de um ponto nivelado. Inclusive, no livro A República, de Platão, Sócrates, que é um dos personagens do livro, ele descreve como seria uma cidade justa. E ele começa a descrever e você começa a perceber que, assim, apesar de diversos conceitos serem da época, você pensar que é um livro de mais de 2000 anos, você consegue ver que aquilo poderia funcionar, que seria uma cidade mais justa. Só que isso nunca vai acontecer. Esse livro foi escrito há 2000 anos e até hoje não existiu nada perto disso. E foi aí que me caiu a ficha que o mundo nunca vai ser justo, que tem gente estudando isso, pensando em como deixar o mundo mais justo há milhares de anos. E não é falta de vontade. Eu tenho certeza que ao longo de milhares de anos tiveram governadores, que tiveram governantes, reis, imperadores, que tentaram sim fazer a diferença, que tentaram fazer o mundo mais justo. Tenho certeza que pessoas ricas, pessoas pobres, diversas pessoas tentaram sim deixar o mundo mais justo. E nós podemos dizer que, de certa forma, ele ficou um pouco mais justo, mas ainda está muito longe do que seria um mundo ideal, um mundo perfeito. E eu tenho certeza que nós nunca vamos alcançar esse nível de perfeição, porque o ser humano é um ser imperfeito. O mundo justo seria o mundo dos deuses. Ele não é feito para o ser humano, porque nós temos nossos defeitos, nós temos as nossas deficiências e temos tudo aquilo que precisamos melhorar como uma espécie em si. Tem uma frase que não é tão relacionada assim com o tema, mas que eu gosto muito, que é do Jean-Jacques Rousseau, que foi um filósofo do século XVIII, que ele escreve no seu livro O Contrato Social, que ele está falando sobre democracia e sobre regimes de governo. E em certo momento ele fala que a democracia seria um regime perfeito para um governo de deuses, porque eles também são perfeitos. Mas não seria ótimo para os seres humanos, porque nós não somos perfeitos. Eu acho que isso se enquadra em grandes coisas que acontecem na nossa sociedade. Porque quando a gente visualiza como seria o mundo ideal, ele é um mundo que não tem falhas, é um mundo que tudo funciona, é um mundo que funciona tudo em seu exato lugar, que não sai do eixo, que todas as pessoas sabem qual é o seu papel e fazem exatamente aquilo que precisam fazer. Só que a vida não é assim, as pessoas têm suas próprias vontades, as pessoas não são iguais, têm ideias diferentes. E no fundo é isso que caracteriza o ser humano. Se todos nós fôssemos iguais, nós não teríamos personalidade, porque todos teríamos as mesmas ideias, as mesmas vontades, e o que nos torna únicos é justamente essa diferença que nós temos de pensamento, de vontades, de desejos. Então, nós pensarmos no mundo justo é totalmente contra a natureza humana, porque nós teremos que mudar totalmente como espécie
para alcançar um nível de perfeição e de justiça. Eu comecei a perceber, quando eu cheguei nesse tipo de raciocínio, que eu precisava me mover, que eu realmente precisava agir, que nada ia acontecer se eu não fizesse acontecer. Porque o mundo ele é injusto e eu não tenho nada que eu possa fazer a respeito e não tem nada que ninguém possa fazer para mudar isso. Pelo menos não agora. E tem algumas coisas que eu gostaria de explicar, na minha visão. Que o mundo ele é injusto por natureza e ele sempre vai ser. Tem gente que vai nascer 10 passos à sua frente em diversas áreas da vida. Como eu já falei no início do vídeo, tem gente que vai nascer em uma família muito mais rica que a sua. E não importa o quão rico você seja, sempre vai ter alguém que vai ser mais rico. Então, se você nasce com uma família com um patrimônio de 10 milhões, tem outro com 100 milhões, outro com 1 bilhão, outro com 10 bilhões, e assim por diante. Sempre vai ter alguém à sua frente. Sempre vai ter alguém mais bonito que você. Você pode ser um galã, mas sempre vai ter alguém mais bonito. Sempre vai ter alguém mais alto, mais forte. Sempre vai ter alguém mais inteligente. Que tem pessoas que nascem com a capacidade intelectual maior, que já conseguem aprender novas coisas logo na infância. Isso é natural, não tem como você mudar isso. Porque são coisas que são genéticas. São coisas que nascem junto com nós mesmos. E tem muito mais relação com o seu DNA do que com coisas que você pode alterar com o mundo externo. E você pode ficar negando isso, pode ficar reclamando e gastar sua energia perdendo tempo com isso e pensando como o mundo é injusto, como tem pessoas que podem nascer mais ricas que outras, como tem gente que pode ser mais bonito que outro. Mas o que você pode fazer a respeito disso? Porque isso são coisas naturais, são coisas que acontecem. Então, só porque a pessoa é mais bonita, a gente tem que enfeiar ela ou falar que ela é feia só para você se sentir melhor com a sua posição? Ou se a pessoa nasce mais rica, você tem que tirar o dinheiro dela para você se sentir melhor por não ter as mesmas condições? Então, você se colocar nesse papel de vítima só por não ter nascido com alguma vantagem, ele mais te atrapalha do que te ajuda. Porque isso não vai te levar a lugar nenhum. E realmente é triste você pensar que tem gente que nasce em situações menos favorecidas. Então você pensar que tem gente que nasce no lixão, pessoas que nascem em lugares terríveis, na guerra, em países que não têm saneamento básico. Mas o que essa pessoa pode fazer? É uma coisa imutável. Você pode ficar reclamando da forma que você nasceu, esperando que por você reclamar alguém vai mudar a sua situação, ou você pode agir e mudar a sua situação por você mesmo. O mundo ele não é injusto, o jogo não é justo. Cada um começa em algum lugar e a única coisa que você pode fazer é jogar com as cartas que você tem. Não tem muito que você possa fazer além disso. Na minha visão, existe sim sorte. E eu acho que a sorte ela se divide em dois tipos. O primeiro é a sorte natural. E a sorte natural é composta por essas coisas que são imutáveis, que você não consegue alterar, que são atributos físicos, por exemplo. Você não define se você vai ser uma pessoa alta ou baixa, pessoa com tendências a ser gordo ou magro, se você vai ser uma pessoa mais forte ou mais fraca, mais bonito, mais feio, se você vai ter alguma deficiência física ou algum problema de saúde. Isso é muito da sorte. Você não define o lugar que você nasce. Então você pode nascer num país totalmente subdesenvolvido, um país que não tem nem saneamento básico direito, ou você pode ter sorte de nascer num país super desenvolvido, um dos melhores países do mundo. Você pode nascer numa família pobre ou pode nascer numa família rica, numa família super estruturada e outra com diversos problemas. E essas são coisas que você não precisa ficar pensando muito, porque você não consegue mudar. Você tem o que você tem e é isso. Não tem muito que você possa fazer a respeito disso. Tudo isso é definido no momento que você nasce. E eu acredito que nós temos também a sorte artificial, que é uma sorte que você pode mudar, que você pode construir essa sorte. E para mim, ela é construída com a junção de dois elementos, o preparo e a oportunidade. E são coisas que você consegue manipular. Você quer ver um exemplo? Imagine uma sala de escola
com 100 alunos. E chega uma grande empresa e fala que quer contratar um funcionário, só que um desses requisitos é que o funcionário saiba falar inglês fluente. E no meio desses 100 alunos, só um consegue falar inglês. Ele teve sorte de aparecer essa vaga e ele ser o único que tinha essa qualificação. Mas você concorda comigo que ele não teve sorte de ter aprendido inglês? Ele teve que se esforçar para aprender essa habilidade. E ele só conseguiu essa vaga porque ele tinha esse preparo e quando chegou a oportunidade, ele pôde agarrar a oportunidade por causa do preparo que ele tinha. Ou seja, em tese foi uma sorte, mas uma sorte que ela foi construída através do esforço que ele teve. Eu também acho que as oportunidades, elas contam sim um pouco com a sorte, mas elas podem ser maximizadas com algumas atitudes nossas. Eu também acho que as oportunidades não são somente uma sorte aleatória. Ela pode ser maximizada. Então pense que você está procurando um emprego. Se você ficar no bar o dia todo bebendo, eu acho que a sua chance de aparecer uma oportunidade de emprego vai ser bem baixa. Mas se você começar a frequentar feiras de empregos, ir em locais que tem diversos empreendedores ou coisas do tipo, a sua chance de aparecer uma oportunidade vai aumentar estrondosamente. Então você consegue se colocar em certas posições que as oportunidades aparecem com mais facilidade. E tem um livro que eu li há alguns anos, que é esse livro aqui, do escritor Michael Sandel. Ele é professor de Harvard. E ele só fala sobre justiça nesse livro. E tem um exemplo que ele dá com o jogador de basquete Michael Jordan. O Michael Jordan ele teve diversas vantagens naturais. Ele contou muito com a sorte natural nos seguintes aspectos. Primeiro, nos atributos físicos. Ele é um cara alto. Ele é um cara que tem um dom natural para o basquete. Ele tem uma habilidade a mais que os outros jogadores. Ele nasceu num país que valoriza muito o basquete. É o país do mundo que mais valoriza o basquete, que é os Estados Unidos da América. Ele nasceu num tempo em que o basquete é valorizado. Porque se ele tivesse nascido com as mesmas características no mesmo país, mas 200 anos antes, quando o esporte nem existia, ele não teria servido de nada ele ser bom no basquete se ninguém gostaria de assisti-lo. Você concorda que se ele tivesse todas essas habilidades, se ele tivesse todas essas características, essa sorte natural, mas ele não tivesse dedicado horas e horas de treino, e treino muito duro, para conseguir ser um jogador melhor, ele não teria alcançado nem um terço do sucesso que ele alcançou. E principalmente, além desse preparo que ele construiu com os treinos, ele se pôs em situações em que a oportunidade aparecesse. Por exemplo, ele entrou no time da escola. Então ele juntou o preparo com os treinos com a oportunidade que ele conquistou quando apareceu a vaga em um grande time. Em resumo, tem dois tipos de sorte, só uma você consegue controlar. E é com essa que você tem que se preocupar, porque a outra você não tem nada que você pode fazer a respeito. E aceitar essa injustiça é o primeiro passo para você conseguir vencer a injustiça. Porque quando você tenta negar que há essa injustiça, que você merece ser salvo por alguém, que o mundo te deve alguma coisa, que o governo vai te salvar, que os seus pais vão te salvar, você só fica adiando e enrolando, em vez de tomar uma atitude que possa mudar a sua vida. E apesar dele ser injusto, ainda assim você pode mudar a sua vida e vencer dentro desse mundo injusto. Porque tem pessoas que já fizeram isso. Você não vai ser a primeira pessoa a conseguir sair de um lugar desfavorecido para conseguir vencer na vida, mesmo nesse mundo injusto. Eu conheço alguns empresários de sucesso pessoalmente e conheço diversos através das redes sociais. Uma coisa que eu percebo é que a maioria das pessoas de sucesso não são as pessoas mais inteligentes, não são as que nasceram mais ricas, não são os mais bonitos, nem os mais fortes. São aquelas pessoas que se dedicaram, que deram tudo de si para alcançar o objetivo. Isso você consegue ver até em atletas. Nós temos diversos casos de jogadores de futebol brasileiro, por exemplo, que tinham muito dom, que tinham grandes habilidades naturais,
mas que não se dedicaram o quanto deveriam e por isso não conseguiram alcançar tanto sucesso quanto poderiam. Esse dom, essa vantagem natural que algumas pessoas têm, ela pode ser útil no curto prazo. Então, se você pegar alguém que tem o dom, por exemplo, para jogar bola, e outra pessoa que não tem o dom, e colocar as duas para jogar bola a primeira vez, o que tem o dom vai se sair absurdamente melhor. Mas se você colocar essa pessoa que tem o dom e ela nunca jogou na vida, e uma pessoa que não tem o dom e que treina há 5 anos, pode ter certeza que essa aqui que não tem o dom e treina há 5 anos vai ser absurdamente melhor do que o que tem o dom e nunca treinou. Porque no longo prazo, a dedicação conta muito mais do que o seu talento, do que o seu dom, do que as vantagens que você tem. Isso vale para qualquer tipo de área da sua vida. Não fica achando que só essas vantagens naturais, essas qualidades, essa sorte natural que consegue moldar o seu futuro, que consegue te fazer vencer na vida. O que mais consegue fazer diferença na sua trajetória é você se dedicar o suficiente, ter força de vontade para fazer acontecer. E você já entendeu que a vida não é justa e nunca vai ser justa. Você não precisa ficar esperando que ela nunca vai te dar nada de graça. Mas se tem uma coisa que a vida é justa, é que ela recompensa na mesma medida que você se esforça. Então, se você vai para a academia todos os dias por 10 anos, pode ter certeza que você vai ser recompensado com um corpo maravilhoso. E da mesma forma, se você se dedicar, se esforçar, abrindo uma empresa, trabalhando, fazendo um bom atendimento, oferecendo um bom produto, você vai ser recompensado financeiramente na mesma proporção do seu esforço. E tem gente que nasceu na sua frente e está tudo bem, mas se você continuar se movendo, uma hora você vai alcançar. O que você não pode fazer é ficar parado no mesmo lugar, esperando que algum dia o mundo vai ficar justo e você vai ter tudo o que você sonha. Porque o mundo ele não vai te dar o que você quer, ele vai te dar o que você conquistar com seu próprio esforço. E pode ter certeza que quando você não tem esse tipo de habilidade natural, você não tem a sorte, vai ser muito mais gratificante quando você alcançar o sucesso. Porque você vai poder falar que tudo isso, você vai sentir que tudo isso foi conquistado com o suor do seu trabalho, com todo o seu esforço, que você não teve a ajuda de ninguém, nem mesmo da sorte para alcançar tudo que você sonha. Você não pode ver a injustiça como uma barreira, ela é só um cenário. E o seu papel é continuar jogando o jogo mesmo nessa situação. E a diferença entre quem vence e quem não vence não é a injustiça ou o quão justo é o mundo. É a decisão de agir e de se preparar para quando aparecer a oportunidade. E pode ter certeza que o seu esforço ele vai ser recompensado, que ele não vai passar batido. Então não fique triste só porque você não tem uma grande habilidade, um grande dom, porque você não foi privilegiado financeiramente ou na aparência, na altura ou o que quer que seja. Porque a maioria dessas coisas você consegue trabalhar. A maioria são habilidades que você consegue incrementar na sua vida. Então, se você não é tão inteligente, você consegue estudar por horas e horas até que você fique inteligente. Se você não é tão dedicado, você consegue se esforçar, se vencer e virar uma pessoa dedicada. Se você não é uma pessoa que nasceu rica, você consegue trabalhar muito e se tornar uma pessoa rica. Então não deixe esse tipo de coisa te desmotivar. Não é porque alguém nasceu com mais sorte que você que ela é melhor do que você. Você não tem que se contentar com a forma que você nasceu. Você pode ter mais. Você não é responsável pela vida que você tinha quando você nasceu e a vida que você tem hoje. Mas você é 100% responsável pela vida que você vai ter no futuro e que os seus filhos vão ter quando nascerem. Então faça o seu melhor para conseguir alcançar aquilo que você deseja. Muito obrigado, até a próxima.